Bom, vamos dar sequência aqui agora no vídeo para verificar como é que é feito o sincronismo. Primeiro vamos ler aqui o roteirinho que a gente tinha estabelecido. Eu dei uma mudada em relação ao último vídeo, tá? Mas como a gente nem mostrou isso aqui lá, vamos ler direto aqui, ó. Em função da velocidade do motor AC, temos que determinar o passo do fuso. No caso seria a resolução lá do motor de passo, qualquer frequência que ele vai ter na saída. As variáveis que conheço são o passo do fuso, a quantidade a resolução do encoder e a resolução do motor de passo. O avanço do fuso é o passo determinado em quantidade de pulsos vezes a quantidade de voltas por segundo do motor. Primeiro vamos ver isso aqui primeiro. Isso aqui, ó, o meu encoder tem 360 pulsos por volta, que eu configurei o driver do meu motor de passo para 2000 pulsos por volta, e que o fuso do meu motor de passo tem 5 mm. Então, no caso, se eu quiser avançar só 1 mm, eu teria que dar 400 pulsos, né? Eu teria que dividir aqui a quantidade de pulsos e fazer uma proporção para ver quantos pulsos eu teria em 1 mm. Mas acho que eu mostro isso lá. Tá, mas tudo bem. Primeiro vamos comprovar essas variáveis. Vamos ver primeiro se tem 360 pulsos mesmo no encoder e se o motor de passo tem 2000 pulsos por volta. Como que a gente está lá? Está engatado, beleza. Então, vamos primeiro aqui em cima. Vamos dar uma zerada aqui. Isso aqui é o contador que tá entrada direto, tá ligado direto na entrada X1, tá? Aqui. Vamos zerar o contador. Vamos ver quanto ele dá aqui. Liguei a câmera. Vou girar manualmente aqui, ó, pra gente ver essa contagem e ver aqui de fato se o valor é por 4. Deixa eu zerar de novo, porque eu passei e esse contador ele só incrementa, tá? Pera aí. Tem que ir bem devagarinho. Aqui, ó, ele já avançou. Aqui ele já avançou 1 mm, mas vamos aqui de novo. Passei um pouquinho, tá? Aqui mais, ó, 360 pulsos. Tá? E esse aqui é o valor. Vamos ver quanto tá dando esse valor aqui. A leitura é um pouco diferente, tá? Aí vamos ver. 364 vezes 4. Tá. Aqui tá um pouco menor, mas é em função do formato aqui, também porque a frequência de leitura aqui do X0 é um pouco diferente, mas é aproximadamente isso, tá? Ó, ele tá lendo 4:1. Tá, beleza. Agora vamos ver lá o motor de passo. Bom, o que a gente fez no motor de passo? Primeiro eu criei uma rotinazinha aqui para fazer home, entendeu? Só isso. E depois fiz uma aqui só para fazer o movimento relativo, tá? Para ver se a resolução que a gente colocou no driver é essa mesmo. Abrir a câmera. Tá, então eu vou aqui fazer um home. O que a gente fez aqui? Eu determinei aqui acho que eu tenho outro vídeo que eu falo sobre isso. Determinei que o formato do home que eu quero é que ele vá até o sensor de home, que quando ele encontrar ele reverta a posição do motor e pare assim que sair do sensor, se posicionando à direita. Foi isso que significa esse set no M1106. E aqui eu coloquei a velocidade e impulsos, né? Quando ele vai voltar e quanto ele vai voltar e depois quanto ele vai retornar, voltar para sair do sensor. E aqui a gente passou, beleza. Então agora que a gente tem referência em 0, vou fazer um movimento relativo para ver se de fato ele tá dando 2000 pulsos para cada volta.
Tá? Vou setar aqui de novo pela chavinha, eu vou pedir para ele fazer esse movimento de 2000 pulsos, movimento relativo, porque se fosse movimento absoluto, a gente já mexeu o motor, ele ia voltar para a posição em referência ao zero. Então, fiz um set, movimentei 2000 pulsos, ele parou no mesmo lugar. A referência está mais ou menos a mesma. Tá? Então agora a gente vai lá. Já está setado o sincronismo. Tá, ótimo. Então vamos voltar aqui na nossa folha. O que ele diz aqui? Então a gente já checou isso daqui. Se eu tiver a 300 RPM e quiser avançar 1 milímetro por volta, qual a frequência do avanço que tem que dar no motor de passo? Beleza, a gente vai ver isso daqui. A resolução de código me comprovou. Numa amostragem de 10 milissegundos, eu tenho que saber quantas voltas o motor AC realiza por segundo. Por que eu vou atrás de 10 milissegundos? É que a gente passou naquele outro vídeo. A gente está fazendo uma leitura bem rápida, porque, como no caso da aplicação, eu preciso de uma referência de velocidade muito rápida para eu poder fazer a alteração do avanço. Mas eu coloquei um exemplo aqui. Se em 10 milissegundos eu tiver 53 pulsos, em 1 segundo eu vou ter 5.300 pulsos. Por quê? Se 10 milissegundos eu tenho 53, um segundo são 1000 milissegundos, 10 segundos são, é 1%, certo? De 1000, então eu multiplico por 100 e vou ter 5.300. 5.300 vezes o número de pulsos, tá? Que eu tenho do encoder, que são 360, eu tenho, dividido, né? Eu tenho 14,72 voltas por segundo, tá? Isso é só o exemplo. Tá? O contador de duas fases com duas entradas, ele conta 4 vezes isso, então seria 53 vezes 4, daria 212 em 10 milissegundos, certo? Aí para mim saber quanto eu teria em um segundo, eu teria que fazer esses 212 vezes 100, dividir por 4, porque ele está contando 4 para 1, tá? Para chegar no resultado. Só que a gente tem que evitar ao máximo fazer divisão no meio da operação quando trabalha com inteiro, porque o inteiro gera módulo, a divisão do inteiro gera módulo. Então ela tem que ser sempre a última, para dar o mínimo de arredondamento possível. Mas assim, 212 dividido por 100, dividido por 4 é a mesma coisa que 212 vezes 25, que daria 5.300 pulsos. No caso, como a gente vai estar trabalhando com 300 RPM, que é o que está colocado aqui, esse valor vai ser diferente. Ó, se o fuso tem 5 milímetros, tá? E cada volta do motor são 2.000 pulsos, então para avançar no milímetro precisa de 400 pulsos, que a gente tinha falado há pouco. Se o motor tem 300 RPM, realiza 5 voltas por segundo. Por quê? Eu vou pegar aqui 300 RPM, rotação por minuto, 300, dividir por 60, 5 voltas por segundo, certo? A frequência do avanço do motor de passo é o produto dos dois. Quem são os dois? Tá? É a 5 voltas por segundo vezes os 400, que é o que eu determinei que eu quero ali, que é a quantidade de pulsos para avanço de milímetro por volta. Tá? Então assim, nesse caso aqui, a frequência que eu teria que jogar aqui no bloquinho seria 2000, mas a gente vai chegar nisso daí. Tá? Agora, quantos pulsos que eu teria que ler em 10 milissegundos? Bom, com 5 voltas por segundo, o encoder vai ler 1.800 pulsos por segundo, que é 5 vezes a quantidade que ele tem, certo? Então em 10 milissegundos ele vai ler aproximadamente, tem que ler 18 pulsos, tá? Em 10 milissegundos. 5 vezes 400, que a gente já falou, 2.000 pulsos é o avanço que eu vou ter lá no bloquinho. A frequência tem que ser dinâmica e mudar conforme o sentido do giro, ou seja, a gente inverter, se tiver 2.000 tem que passar pelo menos 2.000 aqui a frequência, tá? Temos que determinar o ponto de engate, aquilo que a gente tinha visto também, para definir o sincronismo quando ele começa e quando ele termina. Como a divisão tem que ser sempre a última operação, isso aqui é o que a gente está fazendo aqui, vamos parar para ver. Tá? E uma coisa que eu vou falar sobre isso aqui depois. Vamos lá. A gente pegou, já tinha ido até aqui, certo? A gente estava determinando quantos pulsos ele está dando em 10 milissegundos. Vamos parar para ver isso. Uma vez que eu peguei a quantidade de pulsos, eu multipliquei por 25. O que é multiplicar por 25? É essa conta aqui, ó. Depois eu peguei o número de pulsos que deu, tá? Que é outra parte. Aqui, ó.
Peguei o número de pulsos que eu tive aqui, multipliquei por 400 e dividi o total por 360, que é para mim saber a frequência. Então o que seria isso daqui? Seria, vamos ver, seria se eu não me engano, os 18, né, vezes 25 multiplicado por 400 dividido por 360. Acho que errei alguma coisa na conta aqui, mas tudo bem, depois a gente vê aqui. Vamos primeiro comprovar esse negócio aqui. Quantos pulsos ele está dando aqui? Vamos girar o motor. Depois a gente volta lá na conta. Quanto eu estou lendo aqui? Variando aqui, 72 e 75. Aqui qual que é a velocidade que eu tenho? Aproximadamente 300 RPM. Por que eu estou lendo 75 pulsos? Porque se eu pegar aqui 18, ó, 18 vezes 4, 72. Estou pegando 72 aqui, multiplicando por 25. Vezes 25. 1800. Peguei 1800, fiz que minha conta estava errada. 1800 eu multipliquei por 400, vezes 400. Deu 720 mil, mais ou menos esse número aqui. Aí vamos ver aqui. Aí eu peguei 720 mil e dividi por 360. 2000 que é a frequência. Por que a gente não está lendo aqui? Porque como a amostragem é muito rápida, ele não consegue ler direito isso daqui. Mas aqui é mais ou menos a gente... Por quê? Mas isso é em função do monitoramento online, tá? Depende do ponto que ele passa, eu não consigo ver porque é uma conta muito rápida. Mas a gente consegue ver aqui os 720 mil mais ou menos e a divisão. Depois nós vamos comprovar de outra forma. Aí eu sei que aqui é a frequência. Aqui é o cálculo que eu fiz para calcular quanto, num passo de 1 milímetro, quantos pulsos eu tenho aqui. A gente está aqui, ó, com 1 milímetro. Que são os 400 pulsos. Que eu coloquei aqui, ó. Em algum lugar aqui. Aqui, ó, 400 pulsos. Eu vi que eram os 400, aí eu usei essa referência para jogar aqui para calcular a frequência, que aí deveria ser 2000, a gente não consegue ler em função do monitoramento online, só por isso. Certo? E aqui eu estou alimentando um bloco para movimento contínuo em função da frequência, tá? Para alimentar o Y0 e Y1. A gente não vai ver aqui, mas acho que a gente consegue ver o seguinte, que na frequência de 300 RPM, com 300 RPM, ele tem que dar aproximadamente uma volta por segundo, tá? Ó. Então se a gente conseguir ver no relógio, mais ou menos ele está a uma volta por segundo. E vamos parar para ver se ele perdeu o sincronismo. Apesar de todo esse tempo ligado, ele continua sincronizado. Então, ou seja, funciona perfeitamente. Aqui, ó. Certo? O sincronismo está funcionando tanto no sentido do avanço como no retrocesso. Uma coisa que vale frisar aqui, ó. Aqui, por que está dando tudo muito certinho? Porque eu coloquei o número de voltas deu redondo. Quando esse número dá arredondado, aqui ó, 14,72, porque aqui está dando 5 voltas, né? Quando eu coloquei aqui as 5 voltas aqui? 5 voltas. Então a frequência dá 2000, dá certinho, essa frequência não muda. Mas se fosse 14,72, ia ter um número quebrado aqui, ó. (14.7222) vezes o 400 ia dar então isso daqui, ó, pode gerar um problema de uma diferença de alinhamento se o movimento for muito longo. Mas aqui então o que poderia fazer? Trabalhar com real? Não, por quê?
que com real eu não consigo alimentar a entrada desse bloco com número real, só com o número inteiro. Então, dependendo, o que você pode fazer num caso desse? Como é um caso mais limitado, eu falei, a gente está usando um motor de passo, mas funciona bem. Você tem que procurar frequências de trabalho, principalmente aqui que eu trabalho com frequência programada direto no inversor, onde esse número dê inteiro, ó, né? Ele dê esse número aqui da frequência dê inteiro. Se ele der inteiro, eu sei que eu não vou ter erro. Aí se eu não puder trabalhar com isso, então você tem que prever um offset. Onde você vai colocar esse offset? Esse offset nunca pode ser depois da divisão, tá? Esse offset tem que ser aqui pelo meio, em algum lugar, mas nunca depois da divisão. Porque depois da divisão, o offset acaba gerando mais problemas. Então ele tem que ser por aqui. Ou então, criar um offset aqui na quantidade de pulso. Se você criar um offset na quantidade de pulso, é melhor usar uma resolução do motor mais alta, tipo 10.000 pulsos por volta. Entendeu? Mas assim, em suma é isso daí, ó. A gente vê que funciona, que sincroniza direitinho, ó. Se eu mudar aqui o avanço, ó, na hora, se eu mudar para 5, já mudou aqui, ó, a frequência do motor de passo, tá vendo? Então assim, é bem dinâmico. Se eu quiser meio, entendeu? A reversão. O que é importante ver é que ele faz a reversão sempre obedecendo, tá? O mesmo sentido, a mesma velocidade que você tem aqui na curva de aceleração e desaceleração. Bom, em suma, é isso aí. Valeu!